Oi, passando aqui para deixar algo que por esses dias eu estava meditando na palavra do Senhor, que fala sobre a história de José. Eu olhei assim para aquela situação que o Espírito Santo de Deus tinha ministrado em meu coração e fui na palavra pesquisar. E lá na palavra não está escrito que Deus falou para José ficar em silêncio relacionado ao sonho dele. Deus deu ele o sonho, só que Deus não o proibiu de contar para os seus irmãos nem para os seus pais. E muitas das vezes as pessoas olham para a situação de José e diz que ele não deveria ter contado o sonho. Só que com isso, tira a culpa dos irmãos dele que o perseguiu por conta do sonho. Fazendo assim, colocando a culpa só em José, como se o erro fosse só de José porque contou. Só que os irmãos que o perseguiu por inveja, por tentar matar e sufocar o sonho dele, porque viu que José tinha algo diferente, que José tinha algo que não sabia explicar e aquilo causava inveja neles. Tanto que, quando eles roubaram a túnica de José, quando jogou ele naquele poço, arrancou a túnica dele, depois o vendeu e levou essa túnica suja de sangue para o pai, eles, na realidade, não queriam a túnica, porque senão eles não teriam sujado, não teriam feito nada com ela, simplesmente poderia ter falado que José sumiu, não é mesmo? E assim chegado com a túnica, que achou a túnica, chegasse com ela limpa e fizesse uso da túnica. Então, nunca foi a túnica, mas sim quem José era, que os incomodava tanto, entendeu? Então, na maioria das vezes, a gente está acostumado a olhar para a pessoa que está sendo humilhada, que está sendo massacrada e falar para ela, fica calada, fica quieta, não faça isso, não faça aquilo. E com isso, fazendo com que os opressores ganhem força em cima de quem está sendo oprimido. Mas quando quem é oprimido fazer aquilo que foi feito, porque José fez o certo, José contou o sonho, porque Deus não o proibiu. E talvez se José não tivesse contado o sonho, lá na frente, os irmãos não saberiam, né? Não teriam um testemunho para contar, porque se ninguém sabia, só estava na cabeça dele. Quando o sonho acontecesse, se José chegasse e falasse, seria fácil, as pessoas nem acreditariam. Mas José, o que ele fez, que foi certo, de não pagar o mal com o mal. Então, se alguém te menospreza, se alguém te humilha, se alguém te massacra, não pague o mal com o mal. Seja você, continue sendo você. Isso que foi o diferencial na vida de José, que fez com que os irmãos se prostrassem diante dele. Porque José, independente, tanto quanto ele ajudava e servia aos irmãos, ele era humilde e sabia quem ele era e não usava isso para passar por cima dos irmãos, por ser o queridinho do pai dele. Tanto quanto também ele foi escravo, tudo ele permaneceu na humildade, sendo quem José era. E também quando ele tinha total poder nas mãos, que ele poderia ter pagado com a mesma moeda, expulsado aqueles irmãos dali, não ter deixado ele sair com nada, não. Ele foi lá e fez aquilo que era justo. Então, continua sendo justo, continua contando os seus sonhos que Deus ordenar, tá bom? É lógico que tem coisas que Deus ordena que eu e você faça, que não pode ser dito para ninguém, tá bom? Mas quando é um sonho que é para glorificar o nome do Senhor, que é algo que é de Deus para você, e que as pessoas glorificarão o nome do Senhor, aí sim, ele te dará ordem para contar, tá bom? Que Deus te abençoe.